A maior parte dos homens modernos acredita piedosamente que está se blindando contra a rejeição ao decorar tabelas estáticas de atração e ao adotar discursos moralistas de proteção familiar. O que a grande massa não consegue enxergar é que, enquanto você consome as ilusões fofas vendidas por coaches de relacionamento e se escora nas mentiras reconfortantes do mercado de relacionamentos, as engrenagens ocultas da engenharia social operam em um nível muito mais sombrio. A verdade nua e crua é que a fusão entre a obsessão matemática pelo VSM e o tradicionalismo ingênuo da direita cultural acabou por acelerar o colapso das dinâmicas afetivas contemporâneas. Em vez de salvar o homem da ruína, essas vertentes criaram uma farsa comportamental que inflacionou o ego da psique feminina a patamares aristocráticos, gerando um monstro existencialista que hoje devora os seus próprios criadores. A psique feminina opera sob uma métrica utilitarista implacável e despreza profundamente a fraqueza de homens que usam dogmas ou finanças para tentar mascarar a sua total falta de magnetismo primitivo. Neste vídeo, nós vamos destrinchar, com a mente totalmente fria e precisão cirúrgica, os mecanismos ocultos dessa autodestruição masculina. A partir de agora, você entenderá exatamente como operou como cúmplice da sua própria queda nos próximos minutos. A primeira grande distorção ocorre na transformação geométrica do flerte em um balcão de negócios escancarado, promovido pela própria dissidência masculina através da mercantilização do valor de sinal de mercado. Ao reduzir a complexidade instintiva das relações humanas a uma pontuação fria de status, finanças e estética, os teóricos do VSM forneceram às mulheres o catálogo perfeitamente categorizado e precificado que a sua hipergamia subconsciente sempre desejou, validando a submissão de valor sob o falso pretexto de realismo. O homem comum passou a acreditar que a atração é uma ciência exata e previsível, ignorando que o desejo cru e a paixão instintiva não obedecem a planilhas de Excel, mas sim a dinâmicas de poder voláteis e intangíveis. O erro fatal do homem ingênuo foi acreditar que, ao acumular pontos nessa tabela imaginária através de conquistas materiais, ele ganharia imunidade automática ao descarte emocional ou à traição. Ele reage como um cliente assustado, tentando comprar a permanência da mulher com exibições públicas de poder financeiro ou conquistas superficiais de academia, sem perceber que o excesso de oferta digital zera o valor de qualquer recurso, reduzindo sua masculinidade a uma mera commodity facilmente substituível no feed de um celular. Ao agir assim, ele entrega o seu balanço de poder de bandeja, mostrando que depende de fatores externos para ser validado. A visão fria exige compreender que a atração genuína emana do seu absoluto desapego da aprovação do ambiente e da sua capacidade de manter-se emocionalmente inacessível, e não de validações mercadológicas externas. Para retomar o controle absoluto da sua postura, você deve parar de se enxergar como um produto em um catálogo que tenta desesperadamente provar o próprio valor para uma avaliadora. O homem de alto valor corta o fornecimento de validação baseada em posses, forçando a interação a orbitar sob a sua firmeza de caráter, o seu mistério e a sua indiferença controlada face aos jogos de poder dela. A segunda engrenagem desse processo destrutivo é o puritanismo anacrônico da direita cultural, que tenta impor de forma artificial uma moldura tradicionalista em um mercado afetivo completamente desregulado e corrompido pelo ambiente digital. A realidade oculta da psique feminina é adaptativa e responde diretamente aos estímulos do ambiente real em que vive, e não a construções nostálgicas de eras passadas. Ao exigir publicamente uma pureza e um recato que a sociedade de consumo já extinguiu, os discursos moralistas serviram apenas para inflacionar artificialmente o passe de mulheres comuns, que aprenderam a simular virtude para garantir investimentos de longo prazo. O erro fatal do homem fraco é cair nessa simulação, assumindo compromissos contratuais pesados e oferecendo proteção integral com base em discursos políticos ou religiosos vazios. Ele se afunda ao projetar o arquétipo da esposa virtuosa em uma parceira que apenas está jogando o jogo da conveniência social, acreditando ingenuamente que a ideologia de uma mulher anula os seus gatilhos biológicos de hipergamia e atração crua. O homem ingênuo confunde a obediência cega a dogmas religiosos com respeito real à sua autoridade masculina. A solução cirúrgica determina que você encare o cenário com ceticismo absoluto, blindando seu patrimônio, o seu tempo e a sua estabilidade psíquica contra narrativas românticas camufladas de conservadorismo. As regras do jogo social mudaram drasticamente e o preço da inocência moralista é a falência pessoal e jurídica. Você deve avaliar as mulheres pelo comportamento prático e silencioso delas diante de situações de estresse, e nunca pelas palavras bonitas ou pela postura recatada que elas performam estrategicamente aos domingos. A terceira dinâmica oculta diz respeito ao surgimento do cavaleiro branco com roupagem direitista, que se tornou o bajulador mais dissimulado e perigoso da atualidade, alimentando o mercado inflacionário de atenção virtual.
Sob o pretexto heróico de defender a moralidade e proteger o sexo feminino, essa parcela de homens orbita secretamente perfis virtuais distribuindo curtidas, elogios e engajamento. A consequência direta dessa conduta foi a elevação de mulheres de estética mediana ao status de divindades aristocráticas, destruindo qualquer equilíbrio no mercado de relacionamentos. O erro fatal do homem moderno é adotar essa postura punitiva e professoral em público, acreditando que julgar o comportamento de outras mulheres fará com que a sua parceira o perceba como um porto seguro de alto valor moral. Ele se afunda ao agir como fiscal das virtudes alheias, transformando-se em um provedor de atenção gratuito, previsível e de baixa intensidade emocional, cujo único papel real na vida dela é servir de estepe psicológico para momentos de tédio ou carência. A análise realista dita que você retire de forma imediata e definitiva toda a sua energia e atenção desse circo virtual de bajulação moralista. O silêncio absoluto e a indiferença são as únicas ferramentas capazes de desinflar o ego hipergâmico e devolver o equilíbrio ao ecossistema afetivo. O homem soberano não policia, não educa e não bajula. Ele simplesmente se retira do ambiente onde a sua presença não é tratada como um privilégio escasso, quebrando a engrenagem que sustenta o monstro. A quarta vertente dessa problemática é o desenvolvimento de uma neurose crônica pelo controle do comportamento alheio, impulsionada pelo pânico masculino do descarte planejado. Tanto os obcecados por métricas de VSM quanto os defensores da moralidade sofrem da mesma patologia subconsciente, a necessidade desesperada de criar regras rígidas para tentar prever e domar a imprevisibilidade da psique feminina. Eles não percebem que o desejo não pode ser legislado por contratos sociais ou por pontuações de mercado. O erro fatal do homem vulnerável é abdicar do seu próprio autodomínio para se transformar em um vigia ansioso e paranoico, que monitora curtidas, tempos de resposta e localizações na tela de um celular. Ele reage à insegurança tentando apertar o cerco emocional, cobrando fidelidade com base em preceitos morais ou em seu suposto valor financeiro elevado, o que a mente feminina capta imediatamente como um sinal de desespero e fraqueza estrutural, acelerando o processo de desinteresse oculto. A solução cirúrgica exige o entendimento maduro de que o controle sobre o outro é uma ilusão infantil que drena suas energias vitais. A única postura inabalável de alto valor consiste em estruturar a sua própria vida de forma tão independente e sólida que a partida ou a permanência de qualquer pessoa seja um evento lateral e irrelevante para sua integridade. Quando você mata o medo de perder a mulher, o controle invisível da relação volta naturalmente para suas mãos. A quinta engrenagem oculta revela como a indústria do ressentimento masculino converteu a dor do descarte e da rejeição em um modelo de negócios altamente lucrativo e viciante. Canais de internet e fóruns radicais se aproveitam do desespero de homens que falharam nessas dinâmicas para vender um ódio estéril e teorias de isolamento como se fossem armaduras de proteção. A realidade de bastidores é que essa revolta organizada mantém o homem preso ao mesmo trauma que ele jura ter superado. O erro fatal do homem ferido é transformar a indignação em um traço central da sua personalidade, isolando-se em bolhas virtuais que promovem uma agressividade reativa e infantil contra as mulheres. Ele acredita estar se tornando um homem frio e perigoso, mas está apenas gerando um comportamento amargo e previsível que a psique feminina detecta à distância como sinal claro de um ego fragilizado que foi incapaz de suportar a rejeição invisível do mercado afetivo. A postura de alto valor determina a eliminação imediata de todo esse ruído mental e o direcionamento dessa raiva canalizada para a execução implacável do seu propósito de vida com disciplina militar. O homem que verdadeiramente compreende as lições de Nessar Alita não odeia o jogo nem os seus jogadores. Ele simplesmente aceita a natureza das coisas como elas são. Você retoma o controle quando usa a realidade como mola propulsora para o seu crescimento patrimonial e físico, tornando-se imune ao ressentimento. A sexta dinâmica oculta expõe a uniformidade comportamental patética gerada pela busca obsessiva pelo topo da pirâmide do VSM, criando um exército de clones previsíveis. Ao adotarem os mesmos jargões técnicos, a mesma estética padronizada e os mesmos discursos ensaiados sobre estoicismo de fachada, os homens eliminaram o mistério, a crueza e a autenticidade que governam os mecanismos subconscientes da atração primitiva. Eles se tornaram robôs sociais fáceis de serem decifrados e manipulados. O erro fatal do homem ingênuo é tentar performar um arquétipo artificial de masculinidade desenhado por influenciadores digitais, acreditando que a mente feminina é um algoritmo linear que responderá perfeitamente a gatilhos decorados. Ele se afunda ao tentar manter um personagem de macho alfa inabalável na vida real, que desmorona por completo no primeiro teste de estresse emocional ou na primeira crise real de autoridade dentro do relacionamento, revelando a sua fragilidade subjacente.
A visão fria dita que a verdadeira sofisticação psicológica reside na crueza da sua presença analítica e na naturalidade da sua postura, rejeitando qualquer tipo de moldura teatral ou máscara ideológica. Para retomar o controle, você deve desconstruir esses personagens vendidos pela internet e focar na sua independência real. O homem verdadeiramente perigoso e atraente é aquele que não precisa provar que segue cartilhas de masculinidade. A sua mera presença e o seu silêncio estratégico já impõem o respeito necessário. A sétima e última engrenagem oculta é o colapso definitivo da autoconfiança masculina provocado pelo excesso de intelectualização das relações afetivas cotidianas. Ao tentar decifrar a mulher através de teorias de internet e regras morais rígidas de direita cultural, o homem moderno se esqueceu de decifrar e fortalecer a sua própria mente. Ele se tornou escravo de um sistema de validação contínuo que ele mesmo inflacionou com a sua atenção digital e a sua busca por aprovação social. O erro fatal do homem contemporâneo é continuar agindo como uma vítima indefesa do cenário atual, esperando infantilmente que o mercado de relacionamento se autoregule ou que as mulheres mudem os seus instintos hipergâmicos para poupar os seus sentimentos. Ele se afunda na inércia ao culpar a modernidade, o feminismo ou a falta de valores tradicionais pela sua própria incapacidade de se impor como uma figura de autoridade emocional e psicológica dentro da sua própria realidade. A solução definitiva e cirúrgica exige o sepultamento de todas as ilusões e a aceitação absoluta de que você está completamente sozinho na trincheira da sua existência. É a partir desse isolamento analítico e da consciência da sua própria fragilidade que se ergue a fundação real do autodomínio, onde o seu foco deixa de ser o monstro que o mercado criou e passa a ser o desenvolvimento implacável da sua mente. Quando você abdica da necessidade de salvar a sociedade e foca na sua soberania individual, o mundo perde o poder de te ferir.